Meus irmãos, bom dia, boa noite, boa tarde. Quero convidar a você a nós aprender mais uma vez de Cristo. Vamos procurar, irmãos, pôr em prática os ensinamentos do Senhor, porque só em Jesus Cristo nós encontramos a paz e o caminho que nos conduz à vida eterna. Sabemos que não há outro caminho. Existem muitos caminhos, mas o verdadeiro caminho só tem um, que é Jesus Cristo. Então, se formos procurar, irmão, aprender, andar com sinceridade nesse caminho. Aqui no livro de João, no capítulo 8, no versículo 12, tem uma palavra ao meu teu coração que diz assim, vamos ler. Falou-lhe, pois, Jesus outra vez, dizendo, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andarás em treva. Aí, Jesus está nos ensinando a maneira de que nós possamos servi-la com sinceridade, mostrando uma verdade para todos nós. Ele é a luz do mundo. Quem segue a ele não andarás em treva. Mas aí você pode me dizer, eu estou vendo, tenho luz, tenho sol, tenho luz. Jesus, ele não está falando de luz que nós vimos com os nossos olhos. Ele está falando de luz espiritual, que é mais importante para nossas vidas. Por quê? Sabemos que um dia nós vamos largar este corpo e vamos precisar de luz. Mas a luz só irá resplandecer para os verdadeiros cristãos que servem com sinceridade. Porque ele disse para os discípulos, vamos ver o que Jesus disse para os discípulos lá no livro de Mateus, voltando para o livro de Mateus, livro de Mateus no capítulo 5 e no versículo 14, Jesus está dizendo assim para os discípulos, vós são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Aí, porque Jesus disse para os discípulos que eles eram a luz do mundo, porque eles serviam a verdadeira luz, que é Jesus Cristo. Agora, o que ele pede para os discípulos fazer? Mais abaixo, no versículo 16, no mesmo capítulo, ele está dizendo, assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que veja a vossa boa obra e glorifique ao vosso Pai que estás no céu. Aí, se nós queremos ter uma certeza de que nós vamos permanecer e andar na luz, vamos mostrar essa luz diante dos homens. Não é você pegar um candeeiro ou acender diante da multidão de gente. Não, ele está falando, resplandeça a vossa luz. Uma luz espiritual, uma maneira de nós conviver diferente da treva. Porque quem não serve a Deus, quem busca a maldade deste mundo, quem busca a traição, são coisas que não pertencem à luz, mas sim às trevas. Então nós temos de mostrar aos homens a outra parte que é diferente do que eles praticam do mundo. Nós temos que mostrar a nossa luz, que nós sempre esteja resplandecendo a nossa luz, a nossa maneira de viver diferente do mundo. Sempre
obedecendo os ensinamentos de Cristo, fazendo bem, amando o nosso próximo, guardando a sua palavra, a sua doutrina. É isso que nós temos de mostrar para os homens e o nome do Senhor ser glorificado. Por quê? Porque o mundo não tem treva. Depois que o ser humano fechar os olhos, que largar esse corpo, o espírito precisa de um repouso e precisa de luz. Mas se ele não servir a Cristo de maneira alguma, quando ele largar esse corpo, ele não vai encontrar essa luz, porque não há luz para quem não serve a Cristo. Por isso que ele disse: aquele que me segue, de maneira alguma andarás em treva, porque ele é a própria luz. Por isso, meus irmãos, nós devemos entender essas coisas e ensinar a verdade para os nossos semelhantes. Vamos ver o que está escrito lá no livro de Malaquias. Vamos voltar lá para o livro de Malaquias. O livro de Malaquias, no capítulo 4 e no versículo 2, está dizendo assim, vamos ver o que está dizendo. Mas para vós que teme o meu nome, nascerá o sol da justiça e salvação para debaixo das vossas asas. E sairão e saltarás como os bezerros no cevadouro. Aí, irmãos, para aqueles que servem a Cristo, quando largar este corpo, nascerá o sol da justiça, porque eles permaneceram com Cristo, servindo com sinceridade. Vai encontrar a luz espiritual que é Jesus Cristo. Por isso, para aqueles que servem a Cristo, nascerá o sol da justiça. Há sol materialmente, que nós vivemos todos os dias, e sol espiritualmente, que é o sol da justiça, que só terás os verdadeiros cristãos que seguem com sinceridade. É isso que nós temos de aprender e é isso que a Bíblia nos ensina. E se a Bíblia nos ensina, vamos permanecer ensinando o que a Bíblia ensina a verdade. Para que as pessoas entendam. Porque um dia vão morrer, um dia vai largar esse corpo. E para onde irá o Espírito se não servir a Cristo? Para as trevas. Por isso, meus irmãos, vamos procurar entender e servir com sinceridade. Buscar a Cristo com sinceridade, para que nós não perca a nossa vida eterna, para que nasce para nós o sol da justiça. Porque Cristo é a justiça de Deus. O verdadeiro evangelho é a justiça de Deus. Por isso que a Bíblia diz, que Paulo nos ensinou, não sujeitando a justiça de Deus, que é o verdadeiro evangelho, e procuraram estabelecer as suas próprias justiças. Aí está uma explicação de Paulo e o que você vê nos dias atuais. Largaram o evangelho de Cristo e procuraram estabelecer os seus próprios evangelhos, as suas próprias igrejas. Será que vai nascer o sol da justiça para essas igrejas que não pregam a verdade, que não buscam a presença de Deus, prega outro evangelho, prega mentira? Será que vai nascer o sol da justiça? Será que essas pessoas que servem, que seguem, será que são a luz do mundo? Não. Jesus está falando, nós somos a luz do mundo para aqueles que servem com sinceridade, para aquele que busca com sinceridade. Esses nascerão o sol da justiça. Amém, irmão? Vamos entender essas coisas e procurar
ler a Bíblia e ver se aonde você está congregando, se verdadeiramente prega essas coisas, sem distorcimento da palavra, sem acrescentar e sem diminuir. Porque se acrescentou e diminuiu, de maneira alguma não nascerá o sol da justiça para essa igreja. Porque nascerá o sol da justiça para a verdadeira igreja e os verdadeiros cristãos que seguem com sinceridade. Amém, irmãos? Vamos aprender. É isso que eu quero passar para você. Que Deus te abençoe, te guarde, que Deus te dê um dia, uma noite, uma tarde de paz. Vamos procurar entender os ensinamentos de Cristo. Compartilha para que possamos alcançar mais vida, irmãos, com a palavra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Fica na paz, até o próximo encontro, se for da vontade do Senhor. Até lá, meus irmãos.